Vamos lá, todos, sua Bíblia, abrindo no texto, 1 Timóteo, capítulo 6, versos 6 a 10. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, um texto muito claro de Paulo a Timóteo aqui, segurando que o problema não está no dinheiro em si, mas no amor ao dinheiro. O dinheiro certamente pode trazer armadilhas. O problema aqui está na avareza do nosso coração. É o segundo grande problema que Cristo está querendo trazer à nossa atenção. Primeiro é o perigo da hipocrisia. Segundo é o perigo da avareza. Há um terceiro perigo, que é o perigo da ansiedade. Aqui nós temos o fazendeiro preocupado. Ele se preocupa porque tem muitos bens. E aqui nós temos discípulos, a partir do versículo 22, que também se preocupam por acreditarem que não tem o suficiente. Está todo mundo preocupado, né? O fazendeiro lá preocupado porque tem muita coisa, e os discípulos preocupados porque tem pouco. E então Cristo quer dar uma palavra de consolo para esses discípulos, dizendo que nós devemos ser ansiosos. Versículo 22 diz: a seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. E aí ele chama a atenção para as coisas que nós podemos ver na natureza. Ele diz: observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm dispensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Isso aqui tem dois sentidos, tanto um côvado no sentido tempo, como um côvado no sentido tamanho. O tamanho que você está aí, depois que você chegou à sua maturidade, não se preocupe, você não vai aumentar mais. A tendência é diminuir, tá? Com o tempo nós diminuímos, então nós não acrescentamos absolutamente nada. Versículo 26: se portanto nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais aí ansiosos pelas outras? Observai os lírios também. Mais exemplos que Deus nos traz, que Jesus nos traz aqui. Eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. A ansiedade, primeiramente, ela é destrutiva, tá? A ideia de alguém ansioso é de alguém que se mantém em suspense direto, preocupado com as coisas. De repente você tem um compromisso, está lá no trânsito, e aí houve engarrafamento e você fica naquela loucura de se preocupar. Você não pode fazer nada. Em determinados momentos a gente tem que descansar em Deus. Eu não posso fazer nada. Eu não posso passar por cima dos carros. Eu não posso ligar para um amigo meu que tem um helicóptero, vir lá, o helicóptero vir com as garras, tirar meu carro e levar para outro lugar. Não pode fazer nada, é esperar. E muitas vezes na nossa vida é isso que Deus quer nos ensinar. Você não é autossuficiente. Você não pode tudo. O poder não está em suas mãos. O poder está em minhas mãos. Deus está querendo dizer para nós. Então quando chegar em uma situação difícil, que você não tem o que fazer,
descansa em Deus. Não tem outra resposta. Não tem outra saída. Confia em Deus. Deus, isso aqui eu coloco em tuas mãos. Aí eu digo uma coisa: colocou nas mãos de Deus, está em boas mãos, tá? Não se preocupe. Não se preocupe. Não precisa ficar ansioso. Tá? Algumas coisas Deus quer que façamos, outras não. Tá? Outras não. Às vezes Deus estabelece os fins, estabelece os meios. Vou dar um exemplo: comunhão com Ele. Ele estabeleceu já oração, leitura da palavra, serviço na igreja. Essas coisas Deus não vai orar por mim, não faz sentido. Deus espera que Ele faça, Ele não vai fazer. Outras Deus quer fazer e quer simplesmente que a gente baixe a guarda e descanse, esperando na sua operação. Ela também é enganosa, viu? Convence-nos de que a vida é feita do que comemos e vestimos. A vida é feita daquilo que nós podemos fazer com as nossas próprias mãos. Por engano. Isso é engano. Tá? A vida não é feita assim. A vida é feita daquilo que Deus coloca em nossas vidas. Isso tem dois lados. A vida não é feita daquilo que nós fazemos com as nossas próprias mãos. No entanto, Deus espera que a gente trabalhe. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, a partir do versículo 6, ele vai falar sobre o preguiçoso. Provérbios fala muito sobre o preguiçoso. E Paulo, instruindo lá a Timóteo, diz que aquele que não trabalha também não come não, viu? Pode comer não. Não trabalha, não come. É o que a Bíblia ensina. Então nota que a Bíblia não ensina, não nos orienta a ficarmos simplesmente de braços cruzados, parados em toda a situação da nossa vida. Não é isso que ensina. Ensina a trabalhar. Os pássaros lá, eles trabalhavam para montar lá os seus ninhos, para dar comida aos seus filhos. Os pássaros têm que se virar. Mas Deus providencia. No trabalho, Deus providencia. Na nossa vida também é assim. No trabalho, Deus providencia aquilo que nós precisamos. Tá? Então, se Deus te dá habilidade, capacidade de trabalhar, aí não vai esperar que Deus coloque pão na tua mesa, se você tem todas as possibilidades, capacidades de fazer. Entende? Muito bem. Problema aí da ansiedade. Ela também é deformadora, viu? A ansiedade, além de ser destrutiva, enganosa, a ansiedade também é deformadora. Versículo 30, aí de Lucas 12. Porque os gentios de todo mundo é que procuram essas coisas, mas nosso Pai sabe que necessitais delas. Se você encontrar ansiedade com as pessoas do mundo, das pessoas que estão fora da igreja, é compreensível, porque elas não consideram a pessoa de Deus, a operação de Deus na nossa vida, elas não consideram. Então é compreensível até que essas pessoas sejam ansiosas, porque elas acreditam que tudo que elas têm são frutos da sua própria mão. Mas isso dentro da igreja, a igreja está copiando o mundo, não dá certo, não é correto. Então a ansiedade, ela nos impede de crescer e nos torna semelhantes ao mundo. Então nós temos aqui, já passamos por 3 curvas sinuosas, perigos à vista. Primeiro é o perigo da hipocrisia, segundo é o perigo da avareza, terceiro é o perigo da ansiedade, agora é o perigo da negligência. Nesse ponto aqui, tudo que Jesus estava falando até agora refere-se ao presente. Agora Jesus vai levar a nossa mente para o futuro.
E ele diz assim: cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar. E ele das festas, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhe lugar à mesa e aproximando-se os servirá. Isso aqui é algo muito interessante que o texto nos traz, porque quando se tinha casamento, era noite. Então o texto está falando aqui da vigilância daqueles servos que abriram a porta. Imagina só, o Senhor sai do casamento, ele é o noivo, ele é o noivo. Então vai lá, casa-se, quando retorna juntamente com a sua noiva, chega na porta e bate, e cadê o servo? E já vai passar 10 minutos, já vai passar 20 minutos, meia hora, e cadê o servo? Ele devia ser vigilante, ele devia estar pronto para quando ele chegasse e abrisse logo a porta. Mas o servo não foi vigilante. Que negligência, que loucura da parte desse servo. E no exemplo aqui que Cristo nos traz, ele, não sei se vocês se perceberam, mas quem serve é o rei. Quem serve aqui é o noivo. Quem serve aqui não é o servo. O servo simplesmente abre a porta. O noivo e a noiva entram. Mas aí, bem-aventurado, ele diz aqui, no versículo 37, bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier os encontros vigilante, em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, ele, o noivo, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os acharem. Então, isso é o que Deus espera de nós. Espera vigilância. Esperar e vigiar. Espera também trabalho, viu? A partir do versículo 41 até o versículo 48. Então Pedro, aproximando, perguntou: Senhor, proferes estas parábolas para nós ou para todos? Disse Jesus: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhes confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu Senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, e comer, a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo em dia em que ele não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Deus espera vigilância da nossa parte. Aquele fazendeiro, ele não foi vigilante. Ele calculou. Preocupação com Deus zero. Nós devemos nos preocupar. Se alguém perguntar para você: se você acredita que Cristo virá hoje? A nossa resposta, ela está ligada com essa expectativa. Deus pode vir hoje? Jesus pode voltar. A segunda vinda de Jesus pode ser hoje? Hoje pode? Pode ser a qualquer momento, ninguém sabe. Mas pode ser hoje. A gente pode não terminar o culto. Jesus pode vir. E aí? Qual é a minha relação com essa verdade? É a mesma coisa. A expectativa de uma vinda inesperada. A qualquer momento. Ele pode vir na segunda vigília, pode vir na terceira vigília, a qualquer momento. E aí? Se ele chega agora, eu estou preparado? Eu
coração é algo que eu espero ou é algo que eu não espero? Cristo? Volta não cedo, não se preocupe, viva do jeito que você quiser, sem precisar qualquer tipo de diligência, de vigilância, viva do jeito que você quiser. Está com problema com o irmão? Não tem problema não, amigo. Espera aí 2015, 2016. Não pede perdão na Copa, pede perdão nas Olimpíadas só. Pode esperar, Cristo não vai voltar agora não. Nós não podemos tratar assim. A vigilância é algo que Deus espera de nós. Qualquer momento que Ele decidir que Ele chegar, estamos lá como servos, abrindo a porta para Ele entrar. Trabalho é diferente, então, aí de inércia. Nós não devemos ficar parados. Outro ponto aqui, ainda na negligência, é a partir do versículo 49, ele vai falar aí de fogo, versículo 49, vai falar de batismo, no versículo 50, vai falar de divisão, no versículo 51. Todas essas palavras, elas trazem a conotação de conflitos. E esse conflito se dá em função de uma vida fiel. Nós não somos considerados como habitantes desse mundo, nós somos considerados como de um outro mundo. Somos de fato de um mundo por vir. Então, se eu estou aqui nesse mundo trabalhando, sendo fiel a Deus, necessariamente já haverá conflito nas relações em função da sua fidelidade. Mas é isso que espera de nós. Prontos para os conflitos, não é briga por briga. Se eu tenho aqui o meu vizinho, e ele me pede uma coisa contrária a Deus, o que Deus me pede, eu vou ficar com o que Deus me pede, e aquela relação ela vai começar a soltar faísca, necessariamente, né? Então nós temos aí 4 perigos até então. Vamos passar para o último. Primeiro, a hipocrisia, depois é o problema aí da avareza, ansiedade, negligência, e agora Jesus volta-se para o povo. Ele estava falando para os discípulos, e agora ele volta-se para o povo, e é o perigo da tolice espiritual. Ele diz assim: disse também às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem corrente, logo dizeis que vem chuva. E assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor. E assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir essa época? Ele está querendo dizer, ele está querendo mostrar a sabedoria do homem. E o homem hoje em dia, naquela época ele já trouxe esse exemplo. Imagina se Jesus falássemos isso hoje, diante de todas as descobertas, diante de toda a tecnologia que nós experimentamos hoje. Tem homem aí que PhD não sei das quantas, muito inteligente, mas não sabe. Tem um problema, viu, Gabriela, com o mestrado, né? Pode fazer seu mestrado, isso é bom. O problema é quando o homem é inteligente e ele busca se desenvolver e ele esquece de Deus. Quer dizer que você sabe identificar as estações, você consegue identificar muita coisa desse mundo, mas em relação ao mundo por vir, nada. Você não tem discernimento, você tem discernimento das coisas naturais, e você não tem discernimento das coisas espirituais. Você é louco. No final das contas, na equação aí, o resultado é loucura. Ele acrescenta no versículo 57 em diante: e porque não julgais também por vós mesmos o que é justo, quando fores com o teu adversário ao magistrado, esforça-te para te livrares desse adversário no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz. O juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te recolha à prisão. Digo-te que não saias dali enquanto não pagares o último centavo.
O exemplo que Cristo traz aqui é o seguinte: você está com um problema na justiça. Se você tiver um problema na justiça, qual é a sua maior preocupação? É se livrar desse problema com a justiça. Então você vai procurar todos os meios para se livrar do seu problema com a justiça. Você vai contratar o melhor advogado, você vai procurar recolher provas que mostrem a tua inocência dentro daquele processo. Isso é o que se espera, que isso é o que todo mundo faz. Mas o nosso problema com Deus, ninguém faz. Nós temos um grande problema, um processo rolando lá no céu. E as pessoas não estão nem preocupadas. Estão preocupadas em resolver os problemas aqui. Então contrata um advogado, contrata outro, vai por fora, faz isso, faz aquilo outro. E o processo no céu está rolando. E só que o processo lá no céu vai ser cobrado até o último centavo. E olhe que a nossa dívida com Deus ela não é pequena. É grande. É a maior de todas. Ela é tão grande que leva o homem para passar a eternidade sofrendo, pagando por toda a eternidade. E mesmo assim ainda não consegue pagar a dívida cometida contra o Deus eterno. Imagina o tamanho da dívida. E como as pessoas estão preocupadas com as coisas aqui, e preocupação séria com o processo rolando lá no céu. Então, para essas pessoas, a tolice espiritual é o que chama, que Cristo quer chamar a atenção aqui. Irmãos, há muitos outros períodos. Isso aqui é um trecho, apenas um capítulo, que traz algumas advertências do próprio Cristo para a nossa vida. Coisas que nós precisamos observar. Porque não tem ninguém melhor do que o outro. Todos nós tropeçamos na hipocrisia. Todos nós. Todos nós tropeçamos na avareza. Todos nós tropeçamos na ansiedade. Não acreditamos que nós fazemos as coisas. Todos nós somos negligentes. E é por isso que nós devemos confiar única e exclusivamente na graça de Deus. Para aqueles que ainda não são crentes, não tomaram essa decisão, cuidado que você pode ser cobrado até o último centavo. Se você não recorrer aos benefícios que Cristo traz, que é o pagamento da nossa dívida para com Deus. Nós não temos dívidas para com Satanás, como muitas pessoas, algumas doutrinas ensinam. A nossa dívida é com Deus. O nosso pecado é contra Ele.